noite, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Bem mesmo? Muito bom. Bom, nosso tema de hoje é reencarnação como processo evolutivo, educativo. E a reencarnação como processo educativo, ela tem uma conotação diferente do que o que a gente pode imaginar sobre educação, o termo educação. Vou falar um pouquinho sobre isso, né? Antes da gente entrar aqui no tema propriamente dito. Nós temos um costume de pensar no processo da educação como a formação de um ser dentro de um conjunto sistematizado de informação, de conhecimento, de cultura. E a partir daí, é natural se pensar que a educação tenha esse propósito. Como uma forma geral, o processo educacional ele é laico, ou seja, ele não está necessariamente preso a uma formação, um eixo dogmático, religioso, teológico. Ele é o mais possível próximo da nossa realidade objetiva. Então, todo o processo dessa formação, do conteúdo dessa formação, tem a ver com a nossa vida prática, a nossa vida aqui na Terra, do ponto de vista da encarnação. Então, a gente aprende sobre a moral dentro da relação dos bons costumes que vigem numa sociedade. Então, a nossa moral, por exemplo, é uma moral relativa ao conjunto das normas, das leis. Não é? A gente tem aí alguns aspectos que são reguladores da nossa conduta. E, com isso, a gente faz com que o nosso processo de formação, de educação, seja voltado para orientar, formar pessoas que tenham essa condição de viver na sociedade assim, usando desses parâmetros para fazer a sua vida, fazer a sua relação social, etc. E também do ponto de vista prático, porque nós somos seres de produção, então, enquanto entes de produção, nós somos instados a aprender também uma profissão, uma técnica, um determinado nível de conhecimento que vai nos garantir produzirmos um efeito que será o resultado do nosso labor, do nosso trabalho, da nossa contribuição dentro do mundo. Qual que é o problema dessa visão, dessa cosmovisão que é usada na educação? É que se você imaginar que a educação ela tem como princípio fazer um desenvolvimento das capacidades do ser, a pergunta primeira é: quais capacidades estão sendo desenvolvidas e quais capacidades estão sendo ignoradas? Porque quando eu faço um recorte seja lá qual for, eu tenho obrigatoriamente que deixar alguma coisa fora. Então, se eu não considero, por exemplo, o aspecto noético, o aspecto espiritual do ser, enquanto eu estou falando em capacidades espirituais elevadas, transcendentais, etc., eu vou deixar isso de fora do ponto de vista do desenvolvimento e vou ficar apenas no aspecto biológico, biográfico. Então, eu estou fazendo um desenvolvimento das capacidades do indivíduo, mas aquém da sua grande potencialidade ou a sua potencialidade total, porque uma parte desse sujeito não será desenvolvido, ou pelo menos se ele quiser desenvolver, ele vai ter que desenvolver em outra dimensão, em outro lugar, onde ele vai buscar fazer esse aprimoramento. É o que vocês estão fazendo aqui. Nós todos estamos aqui matriculados em uma escola de esclarecimento acerca de uma dimensão que não é usual. Essa dimensão espiritual, porque, por exemplo, falar de reencarnação para católicos não faz sentido, porque eu não acredito em reencarnação enquanto católico. Eu posso acreditar na ressurreição, mas na reencarnação, não.
Né? Se você fala, por exemplo, sobre isso para um ateu, ele vai dizer, não, isso aí é uma coisa que está na seu campo de crença e, consequentemente, não faz parte nosso consenso geral trabalharmos esse aspecto. Então, é preciso entender que quando nós falamos de reencarnação como processo educativo, nós estamos dizendo que a reencarnação não é só aprender sobre ela, mas ela mesma, atuando sobre nós, se constitui em uma grande dimensão de aprendizado sobre nossas capacidades que não podem ser desenvolvidas pelos métodos tradicionais. Então é muito bacana a gente falar sobre isso, porque a palavra educação, ela tem na sua etimologia, ela nasce, né, de uma expressão que é educere. E educere, é botar para fora. É o contrário de induzir. Então, quando eu estou falando de informação, eu estou colocando coisas para dentro. Quando eu estou falando de educação, eu estou colocando coisas para fora. Então, a verdadeira educação, ela consiste num processamento daquilo que é percebido pelo sujeito na forma de um comportamento que se expressa na sua realidade objetiva. Enquanto esse indivíduo não bota para fora aquilo que é o seu processo interno, aquilo que foi o resultado do seu processamento interno, não se pode perceber claramente um processo educacional instalado, porque botar coisa para dentro não é garantia nenhuma que isso vai ser colocado para fora, tá certo? Então a gente pode encontrar dentro da formação mental, porque esse é um processo de formação mental, de estímulo à capacidade cognitiva, a gente tem informar, é um método, para formar. A gente entende que formar é você graduar-se numa profissão. Mas se você for um pouquinho além, qual que é o sentido de forma? De botar numa forma. Você dá ao sujeito um caractere. Isso é bem behaviorista. Você dá ao sujeito uma característica de conduta que é correspondente a um determinado perfil. Vocês já ouviram ou já leram em jornal, antigamente tinha muito isso, né? Quem é aqui mais um pouco jovem, mais avançado, poxa, que ginástica, né? Vai entender que já tinha nos classificados, você comprava um carro e tinha escrito lá embaixo, carro de médico. Quem já viu essa expressão, carro de médico? Por que você estava falando que o carro do médico era melhor do que o carro do veterinário? Porque tinha-se a crença de que um médico ele era uma pessoa mais educada, mais refinada, mais séria, mais, né? Hã? Carro de mulher. Esse tem que olhar com um pouco mais de cuidado, porque às vezes tem um arranhãozinho. Oh, amiga. Mas eu compro carro de mulher, porque mulher sabe cuidar do carro. Então, essas coisas têm a ver com nossa cultura. A cultura é essa aí. Então, quando o filho se formava, o pai ficava feliz. Eu concluí a formação do meu filho, eu formei meu filho. Só que isso também pode ser, a depender do método, pode ser uma deformação. O que é uma deformação? É você mudar a forma. Você estiolar a capacidade de um sujeito de produzir algo que ele pode produzir, você reduzir as suas fontes de capacidade, é algo que você pode também fazer. Então, quando você vê, por exemplo, você tem um sujeito que tem capacidades intelectuais nativas, potenciais, mas os métodos educacionais estão aquém do estímulo dessas capacidades, ele sai sem desenvolvê-las. Ou, às vezes, até desvia essas faculdades para outros campos, que não aqueles que são os seus campos originais. Então, você pode ter várias maneiras de você estruturar um processo de formação, ou de deformação, ou de informação,
ou de educação. Isso vai depender muito de como você estrutura seu processo educacional. Essa proposta da educação do ser integral, ela é diferente um pouco da proposta do ser integral enquanto um ser social. Porque o ser integral enquanto um ser social é o ser que está na sua plural manifestação de convívio. Mas o ser integral enquanto ser individual, que não tem a ver necessariamente com a sua conduta social, exige que se identifiquem todas as dimensões do ser, para que essas dimensões sejam igualmente estimuladas para que ele possa se desenvolver. Aí eu venho para vocês para a gente entender o seguinte. Existe uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 115, que ela diz o seguinte, que o espírito foi criado simples e ignorante porque não sabe. O que eles estão falando com isso? Que quando um espírito é gerado, eles não dizem como o espírito é gerado, mas quando o espírito surge enquanto individualidade, ele não tem a condição de expressar em essência, em existência, tudo que ele carrega em essência. Tudo que ele carrega em potência, ele não consegue atualizar. Por quê? Porque ele não sabe que tem. Então, uma criança, por exemplo, que vai ser um grande cientista, ele, quando criança, ele não sabe que será um grande cientista, ele pode ter um desejo. Mas para ele ser um grande cientista, ele vai precisar estudar, vai precisar passar por um processo longo de adaptações, de customizações mentais, para ele poder se transformar nesse grande cientista. Então, isso significa, para um grego, movimento. Você sair da potência para o ato, você sair da condição da ignorância para a consciência, para a luz. Então, isso não é simples, porque o espírito, conforme os espíritos assim vão nos dizer na questão 79 do Livro dos Espíritos, ele é a individualização do princípio inteligente. Então, ele é muita coisa. O princípio inteligente do universo está contido em forma individualizada num espírito, nós. E a gente não faz a menor ideia do que significa isso. Quando eu digo não faz a menor ideia, eu estou dizendo, você pode até, do ponto de vista cognitivo, racional, ler um livro e alguém dá uma definição para isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é você entender que você é isso e agir como se isso fosse algo real e presente na sua vida. Isso é outra coisa. Porque para você usar um recurso, você precisa acessar esse recurso. Se você não tem um mecanismo de acessar esse recurso, você não tem como usar. Você pode teorizar, você pode até fingir que tem, mas não terá, de fato, realmente, porque não foi acessado ainda. O nome disso é ignorância. A ignorância consiste basicamente em você não saber. Então não é nenhum demérito a pessoa ser ignorante. Eu sou ignorante em 200 milhões de coisas. Por quê? Porque tudo aquilo que eu não sei, tudo aquilo que eu desconheço faz parte do meu rol de ignorância, do meu grande cabedal de ignorância, que é grande, gente. Então, você peça um espírito que tem a capacidade da inteligência do universo contido nele, mas ele não conhece. Vocês acham que se ele estiver estudando na escola da professora Terezinha, ele vai conseguir concluir o primário, concluir lá todos os módulos, os grupos, etc. E quando ele sair, ele estará formado em si mesmo, com todas as potencialidades atualizadas? Será que é possível? Será possível que em uma única vida, o espírito seja futucado de uma maneira tal, que ele consiga trazer para fora todas as suas capacidades que estão dormindo lá dentro do seu interior? Será que ele consegue? É uma pergunta? Vocês acham que sim? Por que não? Porque são tão diversas e plurais as experiências possíveis para você estimular um determinado aspecto da potência do espírito, que se o sujeito tivesse que passar por todas as experiências, ele não teria tempo, numa vida humana,
de processar aquilo que ele vai aprender. Por isso, muitas vezes, uma vida é um tema. As encarnações, elas são temáticas, porque elas nos trazem temas, nos trazem assuntos que são importantes para aquele momento da nossa evolução. Então, quando eu aprendo uma determinada coisa, numa encarnação, eu aprendi algo que eu não sabia. Então, naquele ponto, eu não sou mais ignorante, eu já superei isso. E para fazer essa superação, eu preciso da vida, eu preciso da experiência, eu preciso do outro, eu preciso de todas as coisas, os artifícios e as ferramentas que a vida tem para me ensinar. Mas eu não vou aprender tudo, e isso não vai me garantir que quando eu voltar para o mundo espiritual, eu já tenha todo o acervo do conhecimento da Terra em uma única vida, por mais Einstein que eu seja. Porque Einstein, por exemplo, ele pode ser um belíssimo cientista, o homem talvez mais inteligente, culto, que já pisou na face da Terra. Tem outros, muitos outros. Mas vamos pegar o recorte dele. Será que ele não tinha nenhum probleminha assim interno de autoafirmação, de dizer que ele era realmente uma pessoa, um espírito? Será que ele já tinha esse conceito de si mesmo? Será que ele não tinha nenhuma insegurança? Será que ele conseguia, por exemplo, perdoar uma pessoa incondicionalmente? Será que ele conseguia amar incondicionalmente? Não. Existe um livro aqui na livraria, vocês vão comprar esse livro se vocês quiserem ler, é muito bom, de Hermínio Miranda, chamado As 7 Vidas de Fénelon. Esse livro é interessante porque Fénelon participa da codificação do Espiritismo. Ele era da igreja, foi canonizado algumas vezes em vidas sucessivas, por uma história que Hermínio de Miranda faz dele. Então vai pegar ali vidas sucessivas e tal e vai trazer. Nesse processo, a última encarnação identificada de Fénelon era um psicanalista, um cara frio, que não tinha nada de religião. Então ele, o nome Erlo von Waveren, um pesquisador identificado com características específicas desse espírito que era Fénelon, mas com o tema da ciência da alma. A encarnação em que ele foi da igreja era o tema transcendência, contato com o divino, desenvolvimento ético-moral no nível mais elevado que não das praticidades daquela cultura específica, mas dentro de uma moral universal. Então, observe que cada encarnação que você, que eu, que todos nós vivemos, ela vai nos chamar para assuntos temáticos da nossa evolução, em conformidade com a necessidade de cada um. Porque, se você pensar como campo mental, quando você vive numa vida, uma experiência, você traz a possibilidade de atrair para esse campo os temas necessários para aquela existência. Mas, Paulo, tinha que vir tudo junto? Quem mandou você ser um bom aluno? Porque quando a gente é bom aluno na escola, o professor passa mais trabalho, exige mais. Mas quando a gente é relapso, ele dá uma vida meio folgadinha, de vez em quando vai lá e dá uma prova. Então, cada pessoa tem o seu próprio livro, com seu próprio tema, com seu próprio assunto, no seu grau de capacidade de aprendizagem, e isso é extremamente singular. Não tem como você ficar olhando o livro do outro. Por isso que não é muito legal você ficar olhando a vida do outro e dizendo, mas eu queria tanto ter essa vida. Aí quem está lhe orientando lá em cima, diz, mas irmão, se você viver essa vida, você não aprende o que você tem que aprender. Você vai aprender uma coisa que você já sabe. Você vai aprender, de repente, uma coisa que é inútil para você nesse momento, que você não vai conseguir. O seu bom é esse, por isso você veio com essa vida, com essa encarnação, com esse tema, para que você possa, de certa forma, experimentar nas consequências desse tema aquilo que você precisa aprender. Se de repente é o orgulho, se de repente é a vaidade, se de repente é um outro aspecto do desenvolvimento, eu vou fazer isso em conformidade com a minha capacidade, com a minha necessidade. Aí os temas vão aparecer. Os temas vão aparecer. E é engraçado como aparecem mesmo. E aí você diz assim, poxa, o que eu não aprendi ainda? Porque eu saio de uma situação e entro numa situação igualzinha.
parece que me perseguem essas situações. Aí, quando você vai olhar, tem um ponto em comum entre todas elas. Quando eu estou em diversas manifestações que me trazem coisas muito parecidas, o que é mais comum entre todas essas experiências? O que vocês acham que é mais comum? Não importa qual seja ela. Eu tenho várias experiências com a mesma informação. Mas tem uma coisa em comum entre todas elas. Qual é? Hã? Quem está falando? Levanta a mão, por favor. Ah lá. A dor? Mas pode não ser a dor. Tem um outro componente mais comum ainda, que está em todas essas experiências, todas, sem exceção. Qual seria? O amor? Não, eu estou presente. Então, se eu estou presente e sou o elemento comum, aonde está a ligação entre essas coisas? Em mim. Eu vou dar um exemplo para vocês, para ver se isso fica bem claro. Uma vez eu estava no atendimento fraterno, a moça falou assim para mim: Paulo, eu tenho umas questões, porque eu estou com problema no trabalho, eu estou com problema em casa, eu estou com problema com os meus filhos, eu estou com tantos problemas, Paulo. Será que é problema espiritual? Eu disse, claro. Aí ela já foi ficando logo feliz, né? Porque esse negócio de problema espiritual é legal que a gente terceiriza. Não é comigo, é o tal do obsessor. E eu conheço gente que está num estado tal, que chega no centro espírita e diz assim, eu estou obsidiado, e o obsessor diz assim, Deus me livre de encostar nela que eu fico pior do que eu estou. Aí eu disse para ela, você tem um problema espiritual. E quem é, Paulo, que está me assustando? Você. Seu espírito não está bem. Porque a gente tem que olhar que nós somos os artífices da nossa própria vida. A pessoa, quando se junta com outra pessoa e vive uma relação tóxica, como se diz hoje, a minha pergunta é, será que tem assim uma arma apontada na cabeça da pessoa para ir junto daquela pessoa que vai ter uma relação tóxica? Será que alguém obriga? A pessoa vai porque ela se sente atraída por algo que lhe falta. Vai e sublima, diminui a importância das diferenças, das coisas que estão sendo vistas, em nome da satisfação de uma carência. E aí você vê as coisas acontecendo, você vai buscar. Aí a pessoa, uma pessoa fala para a outra, me faça feliz, e a outra se sente toda assim, poxa, fique tranquila que sua vida mudou. Isso é impossível, gente. Porque nós é que somos o receptador, os receptáculos dos insights da vida. A gente é que recebe, a gente é que processa, a gente é que elabora. Então nós não podemos terceirizar isso para uma outra pessoa, interpretar a vida no nosso sentimento, não tem como. E a grande maioria dos nossos perrengues estão nesse nosso processo de desconhecimento do que nós somos. É por isso que lá no templo de Delfos, quando o povo ia se consultar, era uma espécie de centro espírita lá da Grécia, que o povo ia lá para perguntar às pitonisas sobre a vida. Os reis, os imperadores iam perguntar sobre as batalhas. Alexandre o Grande, por exemplo, frequentava muito lá. Entrava no templo, teve uma história, inclusive, que estava uma fila grande, né? Estava uma época de muitos problemas na Grécia, e a fila estava grande. Ele ficou impaciente, porque ele ia para uma batalha, entrou no templo com o cavalo, raptou uma pitonisa, botou na sela do cavalo e foi ele saindo. E ela chegou, olhou para ele, o que o senhor deseja? Eu quero saber o resultado da batalha. Ele falou, o senhor não perderá nenhuma. Pronto, já adivinhei todas. Pode me deixar aqui no chão. E largou ela lá e foi embora. Então, esse templo de Delfos, quando a pessoa entrava, no frontispício tinha uma frase, conhece-te a ti mesmo. Então o sujeito ia com uma demanda e quando olhava aquela frase, ele perguntava, será que eu me conheço? Será que eu sei o que eu sou? E aí vem uma questão
que eu gosto muito de dizer isso, porque é uma frase comum na sociedade, de um modo geral. É aquela frase: você sabe com quem você está falando? Eu dou tanta risada quando eu ouço isso, porque me dá vontade de perguntar: e vem cá, e você que está me perguntando, sabe quem você é? Porque normalmente a pessoa está falando de quem? De um cargo, de um título, de uma posição, algo momentâneo, que não diz da pessoa, diz de uma posição que ele está. Não é a pessoa. Você sabe com quem você está falando, você tem que falar da pessoa. Então, e você que está perguntando, sabe quem você é? Muitas vezes a gente não sabe. Eu uma vez passei numa situação difícil no aeroporto, na época das Torres Gêmeas, tinha que apresentar os documentos e tal para viajar, e começou muito ali, porque antes eu não precisava muito, não tinha essa formalidade toda. E eu fui fazer uma visita no Tribunal de Justiça. Quando cheguei lá, a moça me pediu a identidade e eu esqueci de pegar de volta. E saí na tarde, eu fui para o aeroporto para viajar para São Paulo. Foi pouco depois que aconteceu o problema das torres. E aí, quando eu cheguei no aeroporto aqui em Salvador, como não tem torres gêmeas, aí o pessoal flexibilizou a carteira, não me pediu, eu fui para São Paulo. E lá é mais arriscado, na volta, a pessoa me pediu a carteira. Aí, na época, a carteira de motorista não tinha foto, o CPF não tinha foto, não tinha nada que tinha foto, nem só a carteira de identidade mesmo que tinha uma foto. Aí a moça me pediu, me deu seu documento de identidade. Quando eu abri a carteira, não tinha. Eu vi a carteira de motorista, tirei e mostrei para ela. Ela disse assim: como é que eu sei que o senhor é o senhor? Aí eu disse para ela: eu sou eu, olha aqui falando para você que eu sou eu. Então, aquilo foi me dando uma angústia, e eu fui descobrindo que eu não era eu era uma carteira. Que se eu não tivesse a carteira, eu não era ninguém. Eu não podia me passar por mim mesmo, porque eu dependia de um documento que validasse a minha identidade. Isso é típico desse tipo de sociedade, que nós nos identificamos por esses objetos. Então, isso é algo assim que, no processo do autoconhecimento, inclui você fazer uma visita interior, uma visita a si mesmo, para que você possa compreender quem você é no jogo. Quem você é não é o que você pensa que você é. Quando Freud desenvolve aquela cartografia da psique, aquela tópica do ego, do consciente, do subconsciente e do inconsciente, e que faz aquele iceberg, e que bota o inconsciente lá no fundo com aquele pedaço imenso do iceberg, o que está dizendo aquela foto? É que minha parte consciente representa cerca de 5% do meu mundo mental e que 95% está no inconsciente, ou seja, eu sou presidido nas minhas emoções, nas minhas ações, por algo que eu não consigo saber. Porque o inconsciente não é como o consciente. O consciente é gavetinha com nome. Aqui é titio, aqui é o trabalho, aqui é a responsabilidade, aqui é a chave do carro, aqui é isso, aqui é aquilo, a carta de identidade, tudo tem gavetinha com nome. O inconsciente é uma loucura, porque não tem gavetinha, não tem nome, não tem identidade, a coisa parece que é uma coisa, é outra, depende do símbolo que você atribui, o significado. Então, vai se apresentar no inconsciente algo que, se você entrar no seu mundo inconsciente assim, como se você fosse um viajante que abrisse uma porta e entrasse e visse tudo que está lá dentro, você não ia entender nada. Então, a única maneira de você conhecer o inconsciente é vivendo a experiência do inconsciente que vira consciente. Então, você tem que trazê-lo para a luz, para que você possa compreender o que está ali sendo processado. Então, isso é autoconhecimento. Você saber quem você é, você não é saber que você é Paulo, que você é Maria, que você é José. É saber por que você age desse jeito quando determinada coisa acontece. Por que você faz de um jeito especial que você diz: isso aí é o meu jeito de fazer. É isso que é conhecer-se. É saber das suas limitações e das suas capacidades, mas para isso você tem que olhar para onde? Para o outro, para o mundo ou para você? Para você. E a única maneira da gente olhar para a gente é quando a gente é instado, a gente é provocado a trazer para fora temas que são importantes e que estão no nosso inconsciente, que estão no nosso mundo perdido, estão na sombra, nesses outros lugares ocultos da minha visão ordinária.
Então, na questão 919, Allan Kardec pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já lhes disse: conhece-te a ti mesmo. Então, no momento em que você se conhece, você tem a condição de se livrar dos perrengues da vida, porque pelo menos as frias que a gente entra, como lobos que caem em armadilhas de lobo, a gente já não cai mais. Já é um grande passo. Hoje pela manhã eu conversava com um amigo sobre isso, e é justamente essa ideia. Por que é que nós compreendemos certos temas que são tão caros para a gente, mas se a gente não consegue viver aquilo que a gente compreende? Por exemplo, a imortalidade da alma. A imortalidade da alma é um tema muito fascinante, porque você diz: nós não morremos. Quem morre é o corpo, o espírito permanece. Isso não é um dogma, viu, gente? Isso, para mim, é uma certeza absoluta. Então, o que acontece? Quando a gente está diante dessa teoria, isso é uma coisa. A outra coisa é você estar diante de um cadáver, de um ente querido, e você saber que aquele indivíduo não morreu. Que ele passou para uma outra dimensão, que ele continua vivo, consciente, lúcido, capaz. Que o que está ali no chão é uma roupa que o espírito vestiu durante muito tempo e que agora não precisa mais dela e que parte para o mundo espiritual, levando todas as suas aquisições, os seus aprendizados, que a vida foi possível, que a vida lhe deu como possível. E isso é outra coisa, você compreender essa visão, ter essa visão diante do problema. A mesma coisa, você está diante de uma situação dificílima na sua vida. Uma situação econômica, uma saúde debilitada, você está diante de uma situação complexa, e você compreender isso passa. Por quê? Porque eu não sou isso, eu estou nessa situação, eu não sou isso. Isso eu sou. Eu estou nesse momento, mas eu sou mais do que isso. E isso existe para que o meu sou maior aconteça. Então, é como se você chegasse numa escola e o professor lhe desse uma prova cheia de contas complexas e diz: vá para casa estudar. Aí você tem que entrar na internet e procurar saber a origem daquela matemática complexa para que você possa, então, resolver aqueles cálculos. Então, os problemas são apresentados assim, como desafio, você tem que ir atrás das soluções e decifrar o problema para que ele deixe de ser um problema e passe assim a apresentar como uma solução. Uma vez superado o problema, ele não volta mais como tema, porque não tem necessidade. Pois não? Muito boa noite, meu nome é Cláudio. Obrigado, professor. Me surpreende admitir que nem toda educação é boa. E desde pequenininho, os pais e mães estão mandando as criancinhas para as escolas, né? Eu queria perguntar sobre isso, esse exemplo que o senhor traz da alma imortal e ali um corpo estendido no chão, não representa o fim, né? A minha pergunta é o seguinte: a cultura da educação ela é fundamentalmente interativa. O professor interage com o estudante interage com o outro, em torno de vários assuntos, de várias experiências, brincadeiras, nome. E o corpo estendido no chão, para uma pessoa que está ali encarnada, né, a concepção cultural interativa da educação se perde. Então, eu tenho aprendido a ser espírita, assim, aos poucos, mas eu não sei interagir com o corpo estendido no chão. A não ser as providências, que são as providências que as funerárias fazem. Entendi.
E é isso mesmo. É isso mesmo, Cláudio. Assim, ó, a nossa cultura não é essa. Porque você pode dizer assim, por exemplo, uma montanha é um corpo inerte. Mas eu posso transcender olhando para uma montanha. Uma pedra é algo absolutamente imóvel. Ela não me diz nada, mas o que ela me diz? Ela tem outra linguagem. Ela tem a linguagem da forma, da beleza. Ela tem a linguagem da história. Onde essa pedra veio? Você pega um diamante, por exemplo, você imagina o ciclo da formação daquela pedra. Então você tem algumas linguagens que não são as linguagens habituais, mas que ela não deixa de comunicar. Então, por exemplo, a finitude comunica. A vida é passageira, nós não temos todo o tempo do mundo. A comunicação do cadáver, a inicial é essa, o caráter impermanente da vida. Então, o que eu faço com a minha vida impermanente? Por exemplo, eu posso ter premência em certas coisas. Eu vim aqui para viver uma experiência e sinto necessidade de ter um convívio melhor com alguém que está no meu ciclo de vida. Mas fico postergando isso, empurrando com a barriga, por quê? Porque hoje eu acordei com saúde, vou ter mais 100 anos de vida, está tudo bem. Quando eu me aposentar, que eu tiver tempo, eu vou morar lá em Abobrinhas, e na beira do rio vou meditar sobre isso, e terei coragem de abraçar alguém que nasceu dentro da minha própria casa. Mas se eu sei que a vida é assim, eu faço de outro jeito, porque amanhã eu posso não estar aqui. Eu passei por uma experiência, nós passamos por uma experiência agora no final de semana, muito interessante. Um amigo queridíssimo, líder espírita, imensamente presente em todas as situações, ativo, fizemos um programa no sábado pela manhã, ele se levantou do computador e disse, vou fazer o do sábado seguinte, disse à sua esposa, almoçou, tomou café, pegou livros, fez tudo que ele faz habitualmente, entrou na reunião às 2h da tarde, conduziu a reunião normalmente, como eu estou aqui com vocês, ralando, sem respirar ofegante, sem dar um ui, sem dar um ai, sem dar nada. E quando ele respondeu a uma pergunta, a esposa dele entrou para complementar a resposta dele, ele balançou a cabeça e ali se foi, que nem um passarinho. Então você veja que, além de ser um grande mérito dele, sair assim, desse jeito, é um Maha Samadhi, né, como de repente podia se dizer um hindu. Ele entrou em um processo de desligamento consciente e saiu do corpo. E as pessoas que estavam olhando eles ali, fazendo isso, os amigos, queridos, irmãos queridos dele, que amam aquela pessoa, estão ali olhando, vendo uma pessoa desencarnar nos seus olhos, à sua frente. 60 pessoas viram isso. Então aquilo comunica muito. Comunica muito. Então nós temos essa aprendizado agora. Claro que se eu estou previamente trazendo para o meu acervo uma nova perspectiva, olhe como isso é interessante. Um exemplo pessoal, dia 2 de novembro, hoje fazem 5 meses, a minha mãe desencarnou e eu estava na abertura do Congresso Espírita do Estado da Bahia. Isso foi 18 horas. O congresso abria às 20 horas. A minha mãe desencarnou às 18 horas. Eu participei da abertura, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Quando eu terminei, eu fui na casa da minha mãe fazer o que eu tinha que fazer, porque minha mãe já não estava mais lá. Então, você pode dizer, Paulo, como você é frio? Não, não sou frio. Eu compreendo o fenômeno de uma outra perspectiva. Eu amo a minha mãe e continuo amando ela até hoje, porque eu sei que ela está viva. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ela só não está mais num corpo cansado dela, que lutou 10 anos com a doença, que já estava tirando dela a alegria de viver. Se livrou de uma roupa usada. Isso é educação. E isso só é possível porque você sabe que existe a imortalidade da alma e existe a possibilidade dos reencontros.
A reencarnação não é um assunto mais de dogma, é um assunto de ciência. De ciência. Porque já existem estudos, a Universidade de Virgínia, tem universidade na Rússia, Kiev, que estuda a reencarnação normalmente, como fenômeno. Crianças que se lembram, marcas de nascença. Isso não é coisa de tese religiosa. Não tem nada de religião. O Espiritismo tem uma ciência que reencarnação faz parte, inclusive Deus. Que não é assunto de fé, é assunto de razão, é assunto de entendimento filosófico profundo e antigo. Agora, por que a gente encarna? Questão 132. A gente encarna porque o objetivo de tudo que existe na natureza é atualizar-se enquanto as suas possibilidades. Tudo que existe na natureza se desenvolve do átomo ao arcanjo, do primário ao complexo. Então, uma semente, quando você coloca no fundo da terra, ela não é a planta. E não adianta você pegar um serrote, pegar o caroço de feijão, serrar, você não vai achar um pezinho de feijão lá dentro. Você vai achar uma massinha verde que não tem nada de pé de feijão. Mas o que existe dentro de um caroço de feijão é o potencial de um pé de feijão. E se você for mais ainda, se você quiser apertar na filosofia, ali dentro existe o potencial de todos os feijões que vão ser plantados dali para frente do resto da história. Porque ele vai produzir 200, esses 200 vão produzir mais 400, esses 400 vão produzir mais 8.000, e aí você vai vendo a propagação. Então, começa de uma massinha que é a potência, que é atualizada a partir do tempo e a partir das condições ideais para que o caroço de feijão se transforme naquilo que ele tem que ser. Existe possibilidade de um caroço de feijão virar um coqueiro? Não. Por quê? Porque não existe a potência do coqueiro dentro de um caroço de feijão. Então, o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Então, qual que é a capacidade máxima de um espírito? É tornar-se a inteligência do universo manifesta em sua totalidade. Ok? Vocês estão assustados porque dizem, mas eu sou isso tudo? É, gente. A gente é simples e ignorante, esqueçam disso. Porque se a gente soubesse disso, mas soubesse mesmo, a gente não vivia as encrencas que a gente vive. Porque a gente ia viver uma outra perspectiva, mas para isso existem as encarnações. Porque cada encarnação vai despertando um pouquinho mais da nossa capacidade e a gente vai ali, ampliando nossa possibilidade. Por isso é que o objetivo da encarnação é fazer com que os espíritos cheguem à perfeição. A perfeição, conforme a gente pode ter por definição, é a atualização máxima de todas as potências de um ente. Ou seja, tudo o que você pode fazer, quando você for perfeito, como perfeito é o Pai Celestial, você poderá fazer em ato, em realidade. É por isso que você tem no mundo um Francisco de Assis, um Jesus Cristo, um Buda. Por que diferença entre um homem desse e um homem comum? É que um homem desse é um espírito que já viveu tantas experiências que para ele fazer o que ele faz é 2 palitos. E para mim fazer é algo complexo. Não só para mim, mas aquele que me deu o nome, o Paulo de Tarso de Verdade, ele também tinha o mesmo problema que eu. Porque ele dizia assim, aquilo que eu não quero fazer é o que eu mais faço. Mas aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Ou seja, ele tinha na razão uma moral que ele não conseguia realizar. Por quê? Porque ele não tinha ainda os pressupostos dessa moral. Por isso, gente, uma coisa. A evolução, ela é resultado de um processo. Ninguém acelera uma evolução para virar anjo assim, de aparência. Porque isso é algo impossível. Algumas crenças que caem, você não consegue entrar ali, tomar um banho de piscina e virar santo, não acontece, não existe essa possibilidade. Porque você teria que esquecer suas mágoas, seu ressentimento, mudar todo o seu coração. E vocês já devem ter visto alguém transformado supostamente pelo Espírito chutar um cachorro na rua. Vocês já viram isso acontecer?
Chama santo do pé de barro. Sabe por quê? Ele tem toda a estrutura do santo, mas se você chutar o pé dele, ele cai todinho no chão. No Evangelho, o Evangelho é muito bacana, porque o Evangelho, visto à luz dessa psicologia profunda, o Evangelho nos traz uma lição que é a figueira que secou. Quem aqui conhece essa passagem do Evangelho? Levanta a mão, por favor. Não é bonita? Eu vou contar rapidamente, porque tem 2 ou 3 pessoas aqui que conhecem, eu vou contar rapidamente. Jesus está chegando numa casa e existe uma figueira. Os discípulos foram comprar comida, era mais ou menos meio-dia. Quando Jesus viu a figueira, e os evangelistas vão dando as dicas da interpretação da passagem, ele diz assim, não era tempo de figos. E existe uma característica na figueira, que a figueira só produz folhas quando tem frutos. Então, existia uma figueira que não estava no seu tempo, dando folha no meio do terreno. Aí Jesus estava com fome, ele foi aonde? Na figueira. Se você tem folhas, você terá frutos. Eu estou com fome, vou me servir de você. Quando ele chegou lá, ele viu, procurou, catou, disse, cadê o fruto da figueira? Não tem. Aí ele fala assim para a figueira, que ninguém mais coma frutos de ti. No dia seguinte, quando ele vai saindo, um discípulo olha para ele e diz assim, olha aí o que aconteceu com a figueira que tu amaldiçoaste. A figueira estava totalmente seca. E essa passagem, como tem muita coisa no Evangelho que o povo termina assim abruptamente, para dizer isso aqui, para dizer da fé e tal, eu vou esquecer isso. Para não parecer que Jesus, para provar que tinha fé, destruiu uma figueira. Porque tem muita informação antes que é muito mais importante do que isso. E a informação antes é uma figueira que estava enganando alguém. Estava se mostrando com algo que não possuía. É mais ou menos como uma pessoa que se mostra ser de um jeito, e quando você encosta, que você vai provar daquele fruto, daquela transformação, você não tem aquele fruto, porque a pessoa não está transformada, ela só está em aparência. E o que é que aconteceu com aquela figueira? Ela voltou a ser o que ela verdadeiramente era, um toquinho, que ainda vai esperar o tempo crescer, para quando chegar o seu tempo de frutos, ela apresentar as suas folhas. Por isso existe o tempo de cada um. E uma das coisas mais importantes da educação da reencarnação é entender que o tempo evolutivo de cada um nos dá a dimensão de que um só será o que pode ser. Olha como isso é um legal do ponto de vista educacional, do ponto de vista do convívio. O que isso muda, Paulo? Imagina o seguinte, eu tenho 2 filhos, um tem uma habilidade para fazer uma coisa incrível, o outro não tem. Eu gosto mais das habilidades do filho habilidoso. Aí eu digo assim para o não habilidoso, poxa, você podia ser igual ao seu irmão. Seu irmão faz e você não faz. Por que seu irmão faz e você não faz? E a pessoa fica olhando assim para mim, eu não faço porque eu não consigo. Mas em compensação, esse aqui faz uma coisa que o outro não faz. Aí o outro diz assim, por que eu não faço? Porque eu não consigo. Então você vai ver que você vai encontrar no mundo pessoas com capacidades diferentes, e é aí que está o sabor da vida. É aí que está a beleza da vida, é a diversidade. Porque a gente aprende com a diversidade. Uma pessoa que sabe cozinhar me ensina a cozinhar e eu ensino a consertar o carro que ele não sabe. Uma pessoa que sabe espezinhar a minha vida, e eu não sei espezinhar a vida dele, mas ele me ensina a ter paciência que eu não tenho. Olha, gente, o inimigo é uma pessoa importantíssima na nossa vida. Eu não estou brincando, estou falando sério. Às vezes a gente gasta uma grana imensa com psicólogo tentando entender por que eu ajo dessa daquela maneira. E tem um de graça que fica trazendo isso toda hora à tona. E eu não faço a pergunta que eu tenho que fazer. Qual é a pergunta? Por que eu me chateio com isso? Eu estou ligado na pessoa, mas a pessoa está me fazendo um favor, está tirando um conteúdo do meu inconsciente, que estava adormecido. E eu não estou preocupado com o conteúdo, estou preocupado por o outro ter tido a ousadia de me despertar. Quer ver uma pergunta bacana? Quem aqui gosta da desilusão? Levanta a mão. Ninguém? Nenhuma pessoa?
Pois é, sabe por quê? Porque a gente gosta de viver iludido. É por isso, gente. Todo mundo iludido. Porque a desilusão vou tirar você da ilusão. Então, eu estou iludido, me deixe iludido. Não me tire da ilusão, me deixe iludido. Então, a educação em visões plurais, eu posso aprender com tudo. Até mesmo com aquele sujeito, aquela sujeita que a gente chama de estrupício. A gente aprende também. São os grandes professores da nossa alma. Então, a perfeição é essa atualização. Então, vocês acham quantas experiências nós vamos ter? É por isso que quando você faz planejamentos, pensando na reencarnação, você se educa, se preparando para a próxima encarnação. Por que não? O que eu serei na próxima encarnação? Já posso começar a planejar. Sou eu que vou viver. Na próxima, eu gostaria de ter essa experiência e começa a se capacitar já para ela, sem problema algum. Agora, não esqueça dessa, porque nessa tem um tema. Esse tema começa onde? Onde começa o estudo do tema? No nosso microcosmo. No nosso mundo mais curto, que é a casa, o lar, a família. Nossos problemas não estão necessariamente fora de casa, eles começam dentro de casa. É aqui que eu presto atenção. Por que você está aqui hoje do meu lado, irmão, nessa vida? Pai, mãe. Quer ver que educação educa? Ou que reencarnação educa? Imagina a situação, o sujeito tem um pai e ele não gosta do pai, porque o pai bebe. E ele tem vergonha do pai que bebe, e o pai criar problema quando entra em casa, atirando, dando tiro para cima e tal, causando terror, ameaçando todo mundo, porque aquele bêbado fica violento. O cara não gosta desse pai. E cresce com raiva do pai. Aí, a vida dele vai ganhando outro contorno. Ele vai simplesmente fugindo do pai e buscando outro destino. E ele vai buscando outro destino, outro destino, outro destino, outro destino, e cai no sucesso da vida. Sucesso material, familiar e etc. Ele tem uma vida diferente, muito diferente do pai. Aí ele começa a refletir. Poxa, tá vendo como foi bacana eu desviar do meu pai? Olha aonde eu cheguei. Aí veio uma ficha que caiu. E se não fosse o meu pai? Será que eu teria seguido os caminhos que eu segui para estar no lugar que eu estou? Aí ele chegou à conclusão que não. Que ele deveria, de alguma forma, se aproximar desse pai. Aí ele começa a chegar àquele que ele não chegava. Passando a mão nas costas. Como vai, meu pai? Mão na cabeça. Vai. Aí vai encostando. E aí, pai? E vai se aproximando, e o pai vai sentindo, e vai dando um sorriso, e ele vai dando um sorriso, e a coisa vai rolando. Aí um dia ele dá vontade de levar o pai para comer um acarajé, ele pega o pai, vai tomar um acarajé na beira da praia, o pai dá uma filosofada lá, que ele olha assim, meu pai tem um ser humano aí dentro e tal, e começa a ver que tem uma história, que tem um sofrimento, que tem isso. E ele vai criando uma aproximação, e de repente ele começa a ter um carinho por aquele pai. Eles começam a criar uma relação boa. Aí ele vai nessa relação que vai se intensificando e ele tem um outro insight. Eu já sei por que eu estou nesse lugar. Porque alguém deu a sua vida para que eu não tivesse a vida que ele tem. Se meu pai não fosse um bêbado, eu poderia ser um. Por que eu não fui? Porque eu tinha um exemplo em casa e eu não queria ser como ele foi. E ele teve que estragar a vida dele para não estragar a minha. Você pergunta, foi isso que aconteceu? Se foi isso, eu não sei, só sei que foi assim, diria Chicó. Ele entendeu assim, e assim foi. E como ele entendeu assim, e assim foi, ele criou um amor por esse pai, uma gratidão. Olha de onde sai, gente. Do ódio ao amor grato. Então, isso é uma educação que a vida nos dá, que nos estimula a certos
insights que só são possíveis quando eu estou presente na experiência. Porque se eu ficar resmungando, eu nunca vou ver isso. E quantas plurais maneiras diferentes de se enxergar uma realidade existe? Bastando que eu mude a perspectiva do olhar. Porque se eu imagino que tem reencarnação, eu sei que tem reencarnação, o que é que eu fiz na vida passada para que isso tivesse acontecendo na minha vida agora? O que eu fiz nessa vida? Quais são as escolhas que eu fiz? Aí eu começo a aprender sobre mim, sobre o meu destino, sobre as coisas que estão na minha vida. Eu paro com esse reme-reme e vou para algo mais concreto, a elaboração de um ser perfeito que se insinua na vida a partir das suas experiências, chamada experiência evolutiva. É por isso que você não pode, de certa forma, estabelecer uma régua, passar uma régua e dizer assim, essas pessoas são boas, e acima disso é bom, abaixo disso é ruim. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo suas plurais experiências. Eu chamo isso de Olimpíada de Anão. Imagina a seguinte situação, você tem uma Olimpíada, e aí você bota lá os atores, que são os atletas imensos, que vão pular 2,40 m, 2,50 m, sem fazer esforço. Aí o cara faz tudo isso. Termina a Olimpíada, o povo vai embora com as suas medalhas, seus troféus, e na semana seguinte tem uma Olimpíada de Anão, no mesmo lugar. E só que o pessoal esqueceu de mudar o aparelho de posição. Aí o anão fica olhando aquela barra lá em cima, como se fosse essa aqui, ó, eu e ele. E o povo disse, solta, solta. Ele, como? Não tem, só tem perdedor. Ele pode soltar 2,5 vezes a altura dele, que o outro não consegue fazer, ele pode fazer, mas ele não alcança essa barra, porque o limite dele está muito acima da capacidade dele. E o que a gente faz mais é isso. A gente passa para as pessoas que convivem com a gente réguas, não perguntando se as pessoas, ou não sabendo se as pessoas têm capacidade de ultrapassar. Olha, gente, de novo o Evangelho ensina. A viúva do gasofilácio. Quem conhece essa passagem aqui, levanta a mão. Essa é menos conhecida, né? Até porque eu falei gasofilácio, e aí o povo está imaginando assim, o que é isso? É o lugar onde você bota a oferta, onde você bota o dinheiro. Então, a viúva, ela chegou com uma moedinha de 50 centavos ou 5 centavos, não importa o tamanho, e botou lá. E o caba estava aqui de junto só contando o dinheiro, vendo o povo botando doleta lá, euro e tal, e a viúva chegou com a moedinha e botou lá. Aí olhou para o outro e fez, tão pouco. Aí quem estava observando disse, toco não. Sabe por quê? Porque ela aqui botou tudo. Era tudo o que ela tinha. O tudo dela é muito mais do que o muito de quem tinha muito mais. Isso depende que, às vezes, uma pessoa fazer um gesto que está muito além da sua capacidade atual, mostra um esforço hercúleo daquela pessoa para realizar, mesmo que seja aparentemente pouco. Está entendendo? Isso é tolerância, gente. É tolerância. Então a gente vai aprendendo sobre tolerância, vai aprendendo sobre estágios evolutivos, vai aprendendo sobre reencontros em vidas, vai aprendendo sobre amorosidade, e a vida vai nos dando essas lições, e a gente vai pegando esses negócios aí, vai trazendo para a nossa existência. Você não vai ver isso na sua escola, você não vai ver isso, seu professor não vai falar isso para você. Por quê? Porque isso está em outra dimensão, isso está na dimensão do metafísico, está na dimensão do imaterial. Não é essa a realidade objetiva, é uma outra realidade que você vive, mas que você não experimenta no mundo cotidiano e não é um senso comum, porque pessoas acreditam e outras não. Tudo bem aí? Muito bem. Existem 2 eixos básicos para o desenvolvimento do espírito, e isso está na questão 222. Se vocês não quiserem ler, depois você chega em casa, pega o livro dos Espíritos, dá uma olhada. Essa questão 222 é uma das mais completas, né, para não dizer compridas, do livro dos Espíritos. Então, basicamente, estamos dizendo aqui que existe uma situação, aqui, ó, com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade.
é que apenas vemos o presente e não o passado. A esse raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria da reencarnação, que ele está chamando aqui de a da pluralidade das existências, lhe dá explicação simples, natural e lógica. Allan Kardec vai, inclusive, dizer que se não fosse a reencarnação, ele não acreditaria no amor de Deus. Sabe por quê? Porque se você, de repente, vê uma criancinha que nunca fez nada, que não fez nada, nasce com uma doença horrorosa, o que fez essa criança para nascer com isso? Por que Deus botou essa criança para nascer com esse problema? E botou o vizinho para nascer todo perfeitinho? Ele gosta mais desse do que do outro? Que Deus é esse? É claro que se você for por aí, você não sai do lugar. Porque a bondade de Deus não está aí. Diz o Espírito Lázaro, a bondade de Deus está em nos oportunizar as vidas sucessivas para que nós possamos sair justamente do nosso estado de ignorância para o nosso estado de luz. Isso é uma graça ou não é uma graça? Olha qual era a proposta anterior. A proposta anterior é o seguinte, se você for bom, vai para o céu, se for ruim, vai para o inferno e fica lá eternamente. Aí o sujeito nasceu numa condição adversa, não teve a oportunidade de experimentar o bem, o sujeito nasceu lá no Esquimó, que não conheceu Jesus, ele faz como? Ele vai para onde? Quando ele termina? Para o inferno? Então, essas teorias antigas, quando ele fala aqui sobre nenhuma dessas teorias vai explicar essas desigualdades, esses problemas, porque a reencarnação é a única coisa que nos oportuniza pensar que nós temos essas oportunidades múltiplas e que nós podemos aproveitar isso como viés educativo. Aprender a viver a partir da perspectiva de que eu tenho a possibilidade de estar vivendo. E quais são os eixos dessa educação? Existem dois eixos, o eixo moral e o eixo intelectual. O eixo moral aqui não é o eixo da moralidade, do moralismo. Você não pode fazer isso é feio. Não é isso. O eixo da moral aqui é o eixo do equilíbrio do ser em relação ao bem. Allan Kardec, perguntando aos espíritos, ele vai obter como resposta de que a noção do bem, ela virá quando o sujeito compreender fatalmente as consequências do mal que ele pratica. Então, quando ele compreende que aquilo que ele faz é absurdo, porque está em desacordo com o equilíbrio do universo, o que é que ele vai fazer? Ele vai mudar naturalmente a sua conduta. Então, o desenvolvimento intelectual precede muitas vezes o desenvolvimento moral, porque o sujeito vai ampliando a consciência através da intelectualidade e vai descobrindo coisas incríveis. Exemplo, existe um livro chamado A Linguagem de Deus. Quem já viu esse livro aqui? Francis Collins. Ele era ateu e foi escolhido para ser médico, escolhido para ser o diretor, o pai do chamado Projeto Genoma. Foi década de 90, e ele vai coordenar a equipe de governo que cuidou do Projeto Genoma, que lá tinha uma equipe privada e uma equipe pública. Na equipe privada era uma empresa chamada Celera Genomics, que tinha um cara chamado Craig Venter, que estava tentando comercializar o gene, descobrir o mapeamento genético do homem para poder vender solução de remédio, com ferida, doença, essas coisas. E o outro era público, que seria gratuito. E ele ficou encarregado, depois do cara que desenvolveu a tese do DNA, que era o coordenador desse projeto, quando ele saiu, entrou o nosso querido médico lá, coordenador desse processo. E aí o que acontece com Francis Collins? Ele dizia, eu tenho inveja das pessoas que têm fé. Eu tenho inveja das pessoas que têm fé. E aí ele ficou com aquilo futucando a cabeça dele, Quando ele termina o projeto Genoma, ele descobre que o DNA não explica as coisas que antigamente se pensava que o DNA ia explicar. Como é que a gente transita certas coisas, como informação, por exemplo, ele não consegue saber. Ninguém consegue, mesmo mapeando. E aí ele começa a entender que tem algo mais. Ele começa a entender que aquilo não é a explicação materialista, que acabou ali, não tem mais para onde ir. Aí ele diz assim, eu vinha com a minha mulher num carro,
numa estrada, e tinha um campo verde lindo, que uma montanha de neve se derramava sobre esse campo verde, cheio de flores. Ele parou o carro, foi ao meio desse campo, ele disse, eu me ajoelhei e aí eu me rendi a Jesus. Naquele momento, você entende Paulo na entrada de Damasco. Você entende pessoas que tiveram a mudança abrupta na vida a partir de uma perspectiva nova. Então, essa questão do desenvolvimento intelectual, observe que ele precisou ir lá na ciência dura para voltar para um aspecto que é um aspecto de religião que às vezes o homem simples faz primeiro. Ele foi depois. E quando você vê um homem simples hoje, não confunda pessoa simples hoje como espírito simples, porque às vezes numa pessoa simples hoje existe um espírito extremamente bem vivido. Às vezes numa pessoa aparentemente burrinha, que não tem capacidade hoje de fazer continha, você tem ali uma sabedoria, você tem uma aura, você tem uma luz, você tem uma coisa. Eu não sei se irmã Dulce consertaria um carro quebrado, mas eu não sei se os mecânicos do mundo somados fariam o que ela fez num galinheiro. Está entendendo? Espírito é algo que transcende a matéria. Por isso que na escala espírita, Allan Kardec explica que os espíritos de terceira ordem, que somos nós, vivemos todos dentro da matéria. Nós somos presos da matéria. Porque o que a matéria manda, a gente faz. Está na hora de comer, a gente sai doido atrás de uma acarajé. Está na hora de namorar, o povo sai doido pela noite. Então, isso é prisão. O instinto manda. Perca a cabeça agora. O sujeito vai e perde a cabeça. Os espíritos de segunda ordem eles já estão mais ou menos soltos do corpo e as premências do corpo não lhes obrigam a nada. Ele não faz nada que seja só do corpo. Ele pensa, ele pondera, ele analisa, ele faz tudo isso. Agora, o de primeira ordem não tem corpo, porque os espíritos de primeira ordem não encarnam. Existem 3 estados para o espírito: estado encarnado, estado desencarnado ou intermissionário, ou estado de erraticidade, é tudo sinônimo, e o estado do espírito puro. O espírito puro não encarna, mas por quê? Tem necessidade, o corpo não serve para nada, para que ele vai encarnar? Então, esse espírito puro, ou puro espírito, é o que todos nós seremos inexoravelmente, sentado na televisão, assistindo Big Brother, indo para o Carnaval de Salvador, correndo atrás de mosquito da dengue, qualquer coisa que você faça, um dia você vai ser perfeito. Se vai demorar 10 anos, 150 anos, 1000 anos, isso não vai importar. Yogananda me deixou triste. Autobiografia de um yoga, eu chego lá, começa a ler, todo feliz, o cara lá sumindo, desaparecendo, o outro vivendo 300 anos, eu digo, meu Deus, que farra boa e tal, e ele diz, 1 milhão de vidas para chegar nesse lugar. Aí ele disse, irmão, 1 milhão? Nossa, que dureza, dá para tomar um André antes? É assim? Então, gente, o tempo depende da gente. Quantos anos você vai levar para chegar nesse estágio? Quantas vidas você vai precisar? Depende de quem? Do espírito, porque ele pode se esforçar mais do que o outro, isso aí é claro. Quem tiver mais presença, quem tiver mais esforço, quem tiver mais capacidade, se dedica mais isso com, né, com afinco e vai sair do outro lado mais cedo, claro, óbvio. Agora, se a gente ficar nesse estágio, né, a gente pode, de repente, não ter muito progresso. Então, está lá, ó, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valores vão dando às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação, questão 914. O mundo começa a ser transformado de cima para baixo ou de baixo para cima? São os seres humanos mudados que mudam o mundo que eles vivem. Ninguém muda o mundo para você viver no mundo perfeito a partir de alguém. É a sociedade que vai
por pessoas melhores, com melhores condições mentais, éticas, etc., espirituais, elas que vão emergir com um mundo novo. E outra coisa, moral kantiana, viva de tal forma que o seu viver seja tal que possa ser transformado em uma regra universal. Não é legal? Não faça o outro. Jesus é mais simples do que Kant, menos sofisticado assim, mas mais direto. Não faça o outro aquilo que você não gostaria que te fizessem. Ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu espírito, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Olha aí, estão aí todas as leis e todos os profetas. Então, é tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo, porque eu não consigo. Porque eu ainda tenho uma montanha aqui dentro que eu preciso subir. Eu ainda tenho que olhar para mim, eu não posso ficar nesse negócio, nesse estágio de... deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, o mundo vai se modificar e as instituições vão sendo alteradas, as escolas, as academias, os lugares públicos, eles vão sendo modificados porque não são mais as coisas do corpo que estimulam os espíritos que estão se desenvolvendo, mas as coisas do espírito. Não são mais as sensações. O espírito Lázaro, ele vai dizer num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, no início são instintos, depois sensações, depois sentimentos. E os sentimentos, eles vão gradar até o ápice, que é o amor. Aí ele dá o recado. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa em seu ardente foco todas as aspirações sobre-humanas. Olha que legal. Ele está dizendo que esse amor eco que a gente sente, que é amor de ego, e não é esse amor. Ah, eu amo uma pessoa, então eu já estou evoluído. Não é esse amor, ele diz. É um amor que condensa em seu ardente foco todas as aspirações sobre-humanas. É o amor incondicional, é o amor sem limite, é o amor sem porquês, é o amor da luz, é o amor do sol, é o amor do vento, é o amor da chuva, porque molha todo mundo. Não escolhe. Quando você chega numa casa iluminada, a luz olha assim, não gostei da pessoa, deixa ela na sombra. Acontece isso? Não, sabe por quê? Porque a natureza da luz é iluminar. A natureza do amante é amar. A natureza do amoroso é distribuir amor. Então esse aqui é o ponto que Lázaro diz. Então a gente chega no ponto do sentimento e a gente aprende a amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou. Não é assim? Muito bem. Educação como instrumento de depuração, questão 917, ela só obterá esses bens que estão aí sendo colocados se o mal for atacado em sua raiz, ou seja, pela educação. Olha aí o comentário. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pelaquela que tende a fazer homens de bem. Fazer homens de bem é diferente. Nós tivemos episódios recentes no nosso país que os crimes mais perversos e absurdos foram perpetrados por pessoas que têm PhD, que estudaram em Harvard, estudaram nas melhores universidades do mundo. Esses fizeram crime. Nos Estados Unidos, quando teve lá aquele problema lá dos títulos, que foi também uma coisa muito horrorosa que aconteceu, em termos da maldade humana, aqueles caras que estavam ali fazendo aqueles crimes financeiros, eles eram os maiores gênios das finanças do mundo, que trabalhavam nas maiores empresas. Então não é essa educação, é educação moral, uma educação que faz a pessoa ser uma pessoa do bem. É diferente. Porque os valores são diferentes, os apontamentos são diferentes, as referências são diferentes. Não é o dinheiro que eu vou acumular, é a humanidade. É o homem, é a sociedade, é a coisa que eu imagino que seja o futuro melhor. Eu não estou olhando para mim, eu estou olhando para o outro. Imagina a seguinte coisa, Aristóteles dizia, na sua explicação sobre Deus, que existe o tal do motor imóvel. Não vou explicar isso detalhadamente, mas vou só dar um exemplo para você. É uma causa que tem como consequência uma coisa. Tudo que existe, existe porque alguma coisa iniciou aquilo que existe.
Então, não existe possibilidade de você ter algo que surge do nada. Sempre que você perceber alguma coisa, você vai ver que esse alguma coisa surgiu de algo que o iniciou. Então, vou dar um exemplo. Meu pai, ele produziu o meu corpo, vamos dizer assim. Ele foi autor, coautor do meu corpo. Eu estou aqui porque meu pai um dia resolveu produzir um filho. E eu tive o meu filho. E o meu filho vai ter o filho dele, por exemplo. Só que quando o meu filho tiver o filho dele, meu pai já não está mais aqui, ele já não está mais aqui. Então, mas o filho do meu filho, ele pode dizer que ele está presente porque meu pai um dia teve a vontade de me trazer para o mundo, aqui, outro, etc. Tudo bem? Pronto. Então, como existe uma relação causal, e tudo é assim no universo, você imagina o seguinte: esse passa para aquele, que passa para aquele, que passa para o outro. O que é o egoísmo? O egoísmo é um elo dessa cadeia que simplesmente diz assim: aqui não passa mais. Eu estou, mas ninguém mais estará. Por quê? Porque tudo o que aconteceu só aconteceu por causa de mim. Isso é o egoísmo. É como se você pegasse uma engrenagem de um relógio que resolveu parar. O relógio inteiro é prejudicado. Isso é desarmonia, gente. É por isso que os espíritos dizem que a maior chaga da humanidade é o egoísmo, porque o egoísmo não permite que a energia da natureza flua nos seus bens. Tudo o que a gente tem na vida, a gente recebeu de algo que nos foi dado. Se eu sou capaz hoje de formular 2 palavras, é porque eu tenho um cérebro que a natureza me deu. E tenho a educação que a vida me deu. E tive a oportunidade de ter os livros que eu pude ler. Mas se você olhar de repente e disser, imagina que eu fizesse tudo isso e ficasse em casa de boca fechada e não estivesse com vocês aqui hoje, a gente batendo esse papo legal, falando sobre a vida, sobre o aprendizado que a reencarnação nos traz, eu não estaria sendo egoísta? Se você olhar para essa lâmpada aqui, tem 2 fios, um que vem e um que volta. E a luz só acende quando a energia passa. Se você arrancar um dos 2 fios, a energia não vai, a luz não acende. Então, se você trouxer isso para a sua vida, qual que é aqui a ideia? A ideia é que você tenha um processo educacional que ensine você a distribuir o que você recebe. Existe uma máxima no Espiritismo que é dar de graça o que de graça você recebe. Então, você recebe e você distribui. Você é um elo fácil da corrente. Você é um elo, você não distribui. O que é que vai acontecer em você? Vai acumular uma energia que não é boa. E isso vai representar para você futuramente dor, sofrimento, sacrifício, etc. Como todo egoísta passa, para que ele aprenda que o que ele recebe não é dele, mas são empréstimos divinos para que ele possa aqui na Terra fazer o que ele veio fazer. Porque se eu não tivesse voz, eu não podia falar. Se eu não tivesse os olhos, eu não poderia, de repente, ter acesso a algumas coisas. Se eu tivesse as pernas, eu não podia me locomover. Então, a natureza me deu 2 braços, perna, voz, etc. Qual é a pergunta que a gente tem que fazer para o nosso corpo? Eu tenho tudo isso. E aí eu faço o que com isso que eu recebi? Será que eu estou devolvendo tudo o que eu recebi? Ou eu estou sentado em cima de um pote de possibilidades e não estou fazendo o que eu deveria fazer? Está entendendo? São reflexões apenas. A educação moral e seus impactos. Aí aqui tem a ver com a questão social. Então, Allan Kardec, perguntando aos espíritos na questão 685, então eles voltam a dizer que a economia dos homens está trabalhando para a produção das melhorias das condições sociais. E ele vai dizendo aqui, nós nos referimos, o elemento principal que está faltando aqui é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Repete aquilo que a gente já viu. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim aquela que consiste na arte de formar os caracteres e que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. É isso aí que ele está nos trazendo. Né? A partir daí, a desordem e a imprevidência são 2 chagas que só uma educação bem entendida pode curar.
esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Tudo bem aí, gente? Muito bem. Aí vem ele falando aqui do egoísmo, verme roedor. Olha lá, ó, verme roedor. Continua a ser uma chaga social. Aqui questão 917 de novo. É o mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação, e aí a gente já viu o restante aí. Eu trouxe só o resto da questão que não estava, tá bom? Agora vem, o retorno através da reencarnação se dá para o crescimento do espírito. Questão que está aqui no livro de Reencarnação, Processo Educativo de Adenauer Novaes. Vocês conhecem essa pessoa? Não conhece? Gente boa. O retorno através da reencarnação se dá para o crescimento do espírito. É um processo educativo e não punitivo. Isso é importante, sabe por quê? Deus não pune ninguém. Deus não está se ocupando das nossas minudências da vida. Não está. E o que nos acontece é arte, ofício do próprio autor, de mim mesmo. Eu que me coloquei ali, e ali onde eu me coloquei tem espinho. Aí eu furei o pé, não quero mais furar, eu vou para a estrada que não tem espinho. Pronto. É Deus que bota o espinho lá? Foi Deus que furou meu pé? Não, fui eu que fui para o lugar que tinha espinho e pisei do espinho. Pronto. Aí agora eu sei que dói. Aí tem gente que diz assim, poxa, será que se eu pisar de esquerda ainda fura? Aí pula, fura. Aí se eu pular com os dois pés, será que fura? Aí pula, fura. Aí aprende e demora mais, sofre mais, sente mais dor. Mas quando a pessoa tem um pouco mais assim de discernimento, sentiu a primeira fisgada, disse, opa, aqui eu não vou mais. Opa, caminho da roça. Tá bom? Não é punitivo. Encarado dessa forma, ou encarado dessa forma, não há número definido de encarnação para um espírito. Sobre a lei de causa e efeito, atua a lei de misericórdia, que é uma das variantes da lei de amor. E também, claro, a lei do progresso, que é uma lei educativa, que é uma lei do desenvolvimento. Ela só vai te estimular a desenvolver, através dos processos da reencarnação, que envolvem reparação, arrependimento, expiação e reparação, e também que vai te dar a possibilidade do discernimento, de aquisição de consciência para você sair e compreender a vida de outra forma. Tá certo? Muito bem. Olha, Dr. Jorge Andréa explica assim a encarnação, aquilo que eu estava falando para vocês, dos chamados núcleos em potenciação, ou potencialização. É isso aqui, ó. É o seguinte, você tem aqui uma estrutura espiritual com todas essas divisões, você está achando estranho, de repente aqui tem duplo etérico, perispírito, inconsciente puro, inconsciente passado, isso é uma tópica. Essas tópicas, elas não querem dizer que você tem estruturas diferentes, complementares. Allan Kardec separou a tópica dele em 3 camadas, corpo físico, perispírito e espírito. Se você for para a teosofia, tem outros corpos, tem o corpo físico, tem o corpo etéreo, tem o corpo astral, o corpo mental inferior, o corpo mental superior, tem o corpo átmico, o corpo búdico, aí você tem outros corpos. Mas isso não quer dizer que seja uma outra estrutura, é a mesma estrutura vista de um número de camadas diferentes. É só a maneira como a pessoa vê. Allan Kardec foi mais didático, vamos dizer assim, nessa condensação. Aqui está dizendo que existe o espírito em todas essas plurais manifestações da mente e que alguns elementos do eu superior, que é o eu interno, o divino em nós, eles saem primeiro a partir das experiências, mas não sai tudo de uma vez. Sai um pedaço, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro. É como se fosse assim um vegetal, que bota uma folhinha, depois aumenta um pouquinho o galho, depois bota outra folhinha, depois bota um galinho, daqui a pouco uma florzinha, daqui a pouco um frutinho. É mais ou menos isso. Então, o potencial, ele vai, por isso que ele está chamando aqui de potencialização, que é
a capacidade em potência do indivíduo tornar-se ato. Esse estudo de Dr. Jorge André é muito legal, para você entender que a gente não desenvolve, porque uma coisa é uma pergunta que todo mundo faz. O sujeito, ele já consegue fazer um monte de coisa bacana. E um dia ele faz uma coisa muito ruim. Aí a gente, fulano fez isso? Não acredito que fulano fez isso. Fulano fez porque aquele ponto de fulano não estava no mesmo nível dos outros. O que ele vai fazer com aquilo que aconteceu, se ele tiver capacidade, é trazer para o mesmo nível dos outros. De novo o evangelho. Há que viu os escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos vêm. Uma hora você vai ter que olhar para a cara desse monstro, ele vai ter que aparecer. O que você vai fazer com ele depende daquilo que seu grau de maturidade vai definir. Você vai olhar para ele, vai ressignificar ele, vai trabalhar ele de uma outra maneira. Tudo bem? Bom, aqui vem uma coisa que eu já falei, né? Mas os nossos filhos são espíritos. E tem um livro com esse nome. Quem é o nosso filho? A definição mais clara que eu pude ter de filho é um Kinder Ovo. Estão rindo, né? Mas vocês vão entender que é. O filho é assim, é um chocolatezinho bacaninha por fora com a surpresinha dentro. Quem é o filho que chega para a casa da gente? É o amigo do passado? É o inimigo do passado? Ele é um espírito de luz? Ele é um espírito sem luz? Ele é um necessitado? Ele é o amor? Ele é a confusão? Quem é esse espírito? A natureza é de uma beleza incomparável. Porque se nós tivéssemos a condição de reconhecer os nossos filhos quando eles chegam na nossa casa, qual seria a nossa reação? Você aqui? Nossa, sai para lá. Eu não quero você. Você torce por Vitória. E o Vitória ganhou do Bahia. Seria muito difícil para uma mãe amamentar aquele que a matou. Vocês já imaginaram isso? Ou um filho mamar no seio de uma mulher que o envenenou. Mas a natureza faz assim, dá um reset. O sujeito esquece tudo e a mamãe recebe um brinquedinho novo em casa. Fofinho, do seu jeito e etc. Aquele processo se deu do seu útero durante 9 meses, um processo lento, mas um processo complexo, profundo. E quando aquele neném nasce, a mãe vai colocar ele no peito e ele vai mamar e vai produzir no cérebro da mãe ocitocina, que é uma substância que os amantes têm muito no cérebro, que dá aquela sensação de aconchego, de proteção, de tal, e vem dopamina, e vem todas as substâncias do amor. E a mãe começa a ser induzida neuroquimicamente a amar aquele filho, de um amor diferente, que não era o amor da gestação, mas é um amor outro, é um amor que dói no coração, dói no peito. Você pergunta, mas Paulo, você é mãe, já pariu para saber? Não, mas eu vejo mãe fazendo isso, o olho, o brilho. E Emmanuel diz uma coisa que explica muito bem isso, ele diz assim, uma oração de mãe arromba as portas do céu. Então, quando a gente vê esse amor sendo desenvolvido assim, induzido, olha que oportunidade mágica que uma mãe tem de se reencontrar com o filho nesse início de vida, nos primeiros passos. E aqui vai uma dica que a gente aprende com a reencarnação. Todo espírito, ele traz as suas experiências reencarnatórias no seu inconsciente. Joana diz, no seu inconsciente coletivo. Ele traz as experiências de vidas passadas.
uma hora, essas experiências elas vão ressumar, não na sua totalidade, mas em algo. Elas vão aparecer. Dona Ivone Amaral Pereira, uma grande espírita, médium, escritora, ela trazia um problema com isso, que ela lembrava dos pais antigos e não reconhecia os pais novos como sendo os pais dela. Dizia, meu pai não é você. Meu pai era fulano, tinha uma carruagem assim, morava na casa tal, na rua tal. Ela lembrava da encarnação precedente. E Dr. Ian Stevenson, estudando o caso das crianças que lembram, ele falava sobre isso, de crianças que davam detalhes mínimos da vida do outro. E aí, de repente, esses negócios que vão ressumar, eles vão vir como imagens do inconsciente, elas não virão, ela me matou, ele fez isso, não, virá como aquela repulsa, aquela coisa que você não consegue explicar. São esses antagonismos que existem entre filhos e pais, que você não tem explicação. É um, o outro não, é aquele específico. Então, esses casos são casos interessantes de você analisar sob o ponto de vista da reencarnação. Mas o que fazer com esses casos? Todo caso de aproximação espiritual requer um único remédio: amor. No mais alto grau da sua força. Os espíritos dizem, mãe que recebe um filho com problema, olhe para ele e diga, ou eu ou você, um dos dois pisou na bola algum dia. E a oportunidade agora é aproveitar essa janela inicial, que vai até mais ou menos 5 anos. Você pergunta por que 5 anos? Esse número não é do espiritismo, isso é da ciência. Que as crianças até 5 anos, eles têm o inconsciente muito aberto para as impressões do mundo e enxerta no inconsciente as coisas que serão processadas depois como substrato das ações do adulto. Esse momento é o momento mágico para você estabelecer um início de vida baseado no amor. Por isso eu vou dizer uma coisa para vocês, pais e mães, não é avô e avó, porque eu sei que avô e avó amam seus netos. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida disso. O que eu vou falar aqui é, existe uma coisa que é amor de avô e avó, e existe uma outra coisa que é a questão visceral e a questão espiritual vinculada naquela maternidade e naquela paternidade. Então, nesse lugar, os pais têm uma presença fundamental na vida dos filhos. E eu digo isso todas as vezes, estarei sábado de tarde aqui falando sobre família e vou repetir de novo, porque isso é mantra. Não abandonem seus filhos. Porque vai se perder uma janela que quando ela se fechar, vai ser muito mais difícil você entrar nesse mundo íntimo para plantar essa sementinha de amor que foi lhe dado como oportunidade dos primeiros momentos da vida. Dr. Eric Berne vai até mais além. Ele diz, começa com 6 meses de gestação. 6 meses de gestação. Aqui, ó, na barriga da mamãe, tem lá todo esse ecossistema está sendo captado pelo inconsciente da criança. Esse filho é um espírito. Quantos anos esse filho estava esperando para reencarnar? Quanto tempo dura uma intermissão? Essa pergunta Kardec fez. Adenauer trata isso naquele trecho do livro dele. Não se pode dizer quantas encarnações, nem o tempo de cada encarnação. Tempo? Ok. Quanto tempo? Uma pergunta? Só para fechar essa coisa aqui. Só para fechar. Aí a resposta é de alguns dias, que é muito raro, a centenas de anos. Então aquele espíritozinho pode estar esperando centenas de anos para encarnar, para ter a oportunidade de receber de você um beijo, um abraço, receber uma gota de amor do seu coração. Porque será essa gota de amor que vai fazer com que esse espíritozinho
Apague da sua cabeça a imagem negativa do passado, e quando esse conteúdo ressumar, ele vai dizer: mamãe, eu o amo. E esse amor é maior do que o que eu sinto aqui na minha alma, nesse momento. E aquilo vai perdendo força. E é assim que você transforma o ódio do passado no amor do futuro. É assim que você destrói um muro e constrói com os mesmos tijolos uma ponte que separava duas pessoas por muitos séculos. Olha a encarnação de novo, essa bendita demonstração do amor de Deus. Tem aqui. É aqui primeiro? Minha pergunta eu estou como espírito no mundo espiritual. Então, lá eu estou vivendo experiências também, aprendendo. Vamos assim fazer só um ajuste. Você é um espírito no Sim. mundo espiritual. Daí que você falou, eu estou... Mas eu você estou é. falando eu quando desencarnar. Sim, Estou lá, ok. vivendo, tendo experiências, né? Isso, E aprendendo. isso. Não é isso? Então, o que determina eu ter que reencarnar é para eu botar em prática o que eu estou aprendendo lá? Isso pode ser. É a resposta melhor que você pode dar. E aí eu vou ensinar um truque para vocês. Quando você começa a estudar o Espiritismo, o pessoal que não é espírita começa a fazer perguntas sobre o Espiritismo para vocês e vocês começam a dar resposta. Então, tem uma resposta que é certa, é a mais certa de todas, que você pode dar para qualquer pergunta que alguém te fizer. Você diz assim, pode ser. O avião caiu, tinha 450 pessoas, era todo mundo do circo de Roma que estava queimando, aí todo mundo queimou ali junto. Aí você diz assim, pode ser, mas pode não ser. Como é que você vai saber se é? Não pode afirmar, nem pode dizer que não, porque pode ser e pode não ser. Agora, observe que você diz assim, eu estou aqui para botar em prática o que eu estudei, pode ser, mas pode ser também que eu não tenha estudado e que eu tenha vindo aqui para ser futucada para estudar, pode ser também. E segundo Allan Kardec mesmo que eu estou te respondendo, eu só respondo o que ele responde, eu não respondo o que ele não responde. Entendeu? Ó, sua pergunta está correta, eu venho fazer provas do que eu estudei no mundo espiritual, você está correta. Mas não é só isso, é porque tem muitas outras possibilidades da gente voltar. Você vai chegar hoje em casa, você vai pegar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ingratidão dos filhos, os laços de família e a ingratidão dos filhos. Você vai olhar isso lá. E aí, nesse capítulo, você vai ver um espírito que vê na terra o seu inimigo, você vê na terra aquele que está atrapalhando ele de progredir. E no plano espiritual, ele vê uma possibilidade dele estar num outro lugar melhor. É isso que está lá. Um outro patamar melhor. E ele diz assim, como é que eu faço para estar ali? Aí o cara olha assim, está vendo aquele que está lá embaixo? É ele que está te impedindo de fazer isso. Diz que eu faço o quê? Você tem que ir lá, descer com ele e se acertar. Aí ele fica aqui rodando no plano espiritual, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, ixi, mas não vou de jeito nenhum. Aí ele fica olhando, aí uma hora ele não vê mais jeito e vai. E nasce. Aqui, implora para nascer ali. Está entendendo? Então, às vezes é uma prova, às vezes é para você praticar, mas às vezes não. Às vezes é uma necessidade, pode ser uma expiação. O espírito pode não estar nem querendo encarnar. Aí ele encarna compulsoriamente. Por isso que eu estou dizendo que a resposta, ela pode ser, é a mais correta que você pode dar para qualquer pergunta. Aí você se sai muito bem, porque você também não erra, acerta, sem se arriscar a dar uma resposta que fecha. Entendeu? É isso. Só para responder aqui, aí a gente volta. Boa noite. Boa. Só recapitulando, nem sei se eu vou lembrar mais da minha pergunta, mas você falou sobre quando a criança, até os 5 anos, se ela for retirada da presença do pai e da mãe, ela tem prejuízos. Foi mais ou menos isso? Não. Não? O que eu estou dizendo é o seguinte, até 5 anos de idade é uma janela interessante que os estudiosos dizem, não sou eu, que o inconsciente está mais aberto para receber impressões do mundo. Eles, inclusive, vão chamar essas impressões divididas em 2 grupos, oqueidade e não oqueidade.
O que é okeidade? Eu sou ok, é manifestação positiva. Não okeidade, eu não sou ok, é manifestação negativa. Então, isso vai para o inconsciente como uma espécie de um senso, não vai como uma elaboração. O que eu estou falando é que os pais que estão presentes na experiência desse filho, desenvolvendo um link amoroso nesse momento, têm a oportunidade de plantar nesse inconsciente okeidades muito mais do que não okeidades. Está entendendo? Entendi. É isso que eu estou falando. É justamente por isso, porque me fez muita relação com a minha história. Eu não vou ficar falando muito, é super rápido. Mas quando eu nasci, o meu pai ele foi trabalhar em outra cidade, ficou por 2 anos fora. E aí ele voltou, minha mãe disse que eu chorei a noite toda, dizendo para ela tirar aquele homem barbudo da cama, enfim. Eu só sei que hoje, na vida adulta, a análise que eu faço é que eu não consegui ter um vínculo de amor da mesma forma que eu tenho pela minha mãe e pelo meu pai. E ele, depois disso, ele foi super presente. Então, isso que você falou fez muito sentido na minha história. Isso. É isso. Obrigada. A gente agradece sua partilha, viu? Sua confiança e sua partilha, mas é isso mesmo. Não quer dizer que toda a história seja assim, mas isso quer dizer que influencia nisso, né? Se fosse do tempo aqui, tem muitas histórias interessantes, com certeza, muito parecidas. Mas isso daí é uma oportunidade que todos nós temos. E a gente não pode... Aí eu vou falar uma coisa aqui de novo para vocês. Quando eu digo não pode, você vai dizer, mas Paulo, eu fiz assim. Seu pai fez, não foi porque não te amava, ele fez porque na época a vida dele puxou ele para esse lugar e ele não sabia disso, porque talvez se ele soubesse, eu tenho certeza, não conheço seu pai, mas sabendo que ele foi presente depois é porque ele te ama, ele teria largado o emprego dele para ficar com você, mas ele não sabia disso, tá certo? Então, ele não tem culpa nenhuma. Isso não é culpa. É circunstância. A gente está falando aqui de uma técnica, está falando aqui de uma ciência. Não estou aqui julgando, não é moralismo, não é moralidade, nada disso. É apenas... Existe isso. Nós não estamos nos educando a partir da perspectiva da reencarnação. É isso. Educação é a gente saber como funciona. Na próxima a gente não faz de novo. Eu fiz o que seu pai fez. Tá certo? Eu fiz o que seu pai fez, mas não fiz por desamor, fiz por necessidade. Pronto. Em torno de uns 100 anos para poder ele solicitar a reencarnação dele. E quem abortou provocado? Como lidar com isso? Bom, eu não falei dos 100 anos. Vamos aqui. A intermissão, que é esse período entre duas encarnações, ela pode ser, segundo o Kardec, perguntando aos espíritos, de algumas horas, alguns dias, a centenas de anos. Então, pode ser, olha o pode ser aí de novo, ó. Quanto tempo você ficou no mundo? Pode ser que o espírito tenha ficado centenas de anos. Aí você faz a pergunta do aborto. Pode ser que seja um espírito de luz. Vamos imaginar que seja. Ele vai dizer, mamãe não podia ter essa criança. Porque mamãe ia ter um problema na família, mamãe tem um problema econômico, mamãe tem um problema de saúde. E eu poderia prejudicar a minha mamãe. Eu vou esperar mais. Porque eu já esperei tanto, um pouquinho mais. Eu não quero que ela se prejudique para ela me dar a vida, porque eu vou dar a minha vida para ela. Só um minutinho. Mas pode ser que não seja um espírito de luz. Que tenha ficado 50 anos no plano espiritual, doidinho para chegar aqui e beliscar uma pessoa. E a pessoa disse assim, não, você não vem. Ah, não vem não, é? Espera aí que você vai ver o que eu vou fazer. É assim que surgem os processos obsessivos. Aí você diz assim, toda mãe que aborta tem um obsessor potencial? Não. Pode ser, depende de quem, da qualidade do espírito que estava aqui. Eu sei qual é? Não. Aí vem uma propaganda que serve como mote. Não faça do seu filho uma arma, a vítima pode ser você. Certo? Oi, Paulo, boa noite. Boa. Eu já venho estudando a doutrina já faz um tempo, inclusive eu já te conheço
de outro centro. Na época da pandemia, se fazia lives lá com o Flávio e eu assistia a todas. E quando você falou aí do desencarne da sua mãe e que você passou por essa experiência, foi abrir a Semana Espírita e tal, eu fiquei pensando que, assim, em 2 anos, eu sou filha única e tive uma filha única. Eu costumo dizer que eu tenho. Em 2 anos, minha mãe desencarnou e, no ano seguinte, eu descobri uma metástase da minha única filha e, no outro ano, ela desencarnou. Sim. E aí, assim, foram 2 experiências. Assim, eu, como filha única, tenho uma mãe e uma filha, eu, como uma peça central ali, cuidei das 2. As 2 desencarnaram de câncer. E não é a mesma coisa. Assim, por mais que eu acredite na vida espiritual, eu não consigo aceitar. Eu sinto falta da matéria da minha filha. Entende? Então, isso é o que é uma prova para a minha inspiração, porque assim, eu sei que ela existe, eu sei que ela está no mundo espiritual, mas eu sinto falta da matéria, porque foram quase 30 anos convivendo com a minha única filha. Como é seu nome? Ana. Ana, você é ser humano. Você tem esse direito de sentir o que você quiser sentir. Não existe regra. Eu tenho a necessidade da minha filha material? Tenho, ponto. Não está certo nem está errado, é você que sente isso. O que é estranho do ponto de vista espiritual? É sua relação com esse espírito. Então, por exemplo, tem gente que fica assim, por que você se foi? Por que você não está aqui? Você devia estar aqui comigo. Aí o espíritozinho que está lá, está querendo se libertar e fica amarrado no amor que ela tem por aquela que lhe deu a vida. Porque na questão 853, nós decidimos quanto tempo a gente vai passar aqui na Terra, ponto. E a mamãe e o papai, que passam pela experiência de perder um filho, porque a ordem natural é outra, já, de certa forma, quando trazem essa experiência do filho, alguma coisa sabem que esse menino vai, essa criança, menino, menina, vai ficar aqui pouco tempo. Então, a gente tem essa situação e não existe receita de bolo. Ó, você vai sentir isso, não sinta aquilo. Zero de chance de ser assim. Não tem esse padrão. Então, você sente o que você sente porque Ana sente, e Ana sente e tem o direito de sentir o que Ana quiser sentir e que estiver sentindo, ponto. E está maravilhoso do seu lugar de mãe você sentir falta da sua filha. Você não está menos evoluída, nem muito menos espírita, nada disso. O que a gente está discutindo aqui é que a vida continua, isso é um consolo, você saber que sua filha existe, sua filha está... Mas você gostaria de brincar com ela, você teria ela estar do seu lado, de andar com você, botar no carro e fazer, participar, viajar junto. É isso, eu sei que você está sentindo isso. E é natural que você sinta. Agora, eu vou lhe dar um presente. Você vai viver isso com sua filha, ainda vai viver muitas vezes isso. Por quê? Porque Deus vai conceder a esses espíritos ligados pelo amor infinitas outras possibilidades de estarem juntos. Nesse momento, ela precisava ir mais cedo. Mas não quer dizer que na próxima ela vai precisar fazer isso também com tanta pressa. Entendeu? Inclusive, algumas pessoas ficam falando assim, não sofra por sua filha, que você está fazendo mal a ela. Eu não estou fazendo mal a ela. É isso que eu costumo falar para as pessoas. Eu não estou fazendo mal a ela porque o sofrimento é seu. É você. E você está devolvendo a ela a gratidão. Você diz a ela, ó, eu estou grata por você chegar. O fato de eu estar aqui é o preço que eu pago por ter tido você. O preço não, é a consequência de eu ter tido a oportunidade de te amar fisicamente pelo tempo que você esteve comigo. Mas foi o meu papel e eu quis estar, e estou passando por isso porque eu precisava lhe dar esse espaço aqui na Terra. Não é. O sofrimento ruim é aquele que chora, é aquele que fica ali no chão, porque você se foi, e aí fica rodando no chão assim, né? Não sei o quê, a depressão profunda, a pessoa quando fica naquele estado, daquele luto horroroso de muitos anos, que veste uma roupa, que fica assim, acaba a vida. O espírito que desencarna, ele olha para isso e fica, meu Deus, eu acabei com a vida da pessoa, eu quero voar. Mas quando tem esse caso, e aí, mãe, assim, ó, sabe o que acontece? A filhinha às vezes vem na noite, só para no seu ouvido, você não sabe, pega você dormindo, leva, vocês passeiam em algum lugar que você não lembra, porque nos links amorosos eles nunca se separam. As pessoas que estão unidas pelos laços de amor, elas estarão sempre juntas.
Que bom que fosse na matéria, mas não é. Que seja no espírito, que seja no coração, que seja no amor. E aí você vai ter sua filha para sempre. Viu? Bom, gente, então, lembrando que nós temos os pais que nós temos, por quê? Porque nós necessitamos, eu estou já passando o meu tempo aqui, Beto já está olhando para mim, já pegou o cartaz, já virou de cabeça para baixo. Eu sei que esse assunto futuca a gente. É rapidinho, Patrícia? Não? Então, depois eu falo com você. Você me procura aqui depois. Tá certo? Então, questão 209, os pais nascem, os filhos nascem dos pais que precisam. Nós temos os filhos que precisamos, os filhos têm os pais que necessitam, as casas, etc. Então, o Espiritismo diz que não existe nada por acaso. Nós estamos aqui porque temos uma razão de estar aqui, ponto. A gente olha, lê com esse olhar, tenta encontrar essa razão. E quando a gente descobrir, eu tenho certeza que a vida muda, porque ao invés da gente ver a desgraça, o desgosto, a gente vai ver o amor de Deus. Tentando nos tirar desse lugar. Aí tem um tema que é bastante interessante, isso aqui dá um seminário. Mas essa questão da sexualidade é algo que, olhe só, na questão 87, não necessariamente alternada, esta oportunidade está na oportunidade do espírito adquirir aptidões e características de cada sexo, adenal, a reencarnação, processo educativo, ou seja, quando você encarna como homem, você tem experiências típicas dessa situação, quando você encarna como mulher, você tem experiências típicas, se você não quiser nenhuma coisa nem outra, você vai ter experiências típicas também. É uma decisão do espírito, o espírito é construtor de si mesmo. Mas é importante que a gente saiba que tudo aquilo que a gente faz, do ponto de vista da nossa evolução, tem consequência. Quando eu digo consequência, não é consequência moral, porque consequência moral não tem nenhuma. É consequência no meu processo. Eu estou aprendendo o que eu vim aprender aqui, ou eu estou apenas usufruindo do que eu recebi para uma determinada experiência na minha vida. É essa a questão. Tá? Mas isso não dá para a gente aprofundar, porque não tem tempo, mas a gente pode depois, numa outra circunstância, numa página especial, falar sobre isso, tá? E aí a questão das provas, que são essas ocorrências que estão sendo trazidas diuturnamente, para que a gente possa avaliar se a gente já sabe o que a gente precisa saber, e a prova olha para frente, a expiação olha para trás. A expiação é expius, tirar a pureza. E a prova é saber, será que você já pode? Você diz que faz, vamos ver se você faz mesmo? Né? Porque a prova ela não é fácil, não. E as diferenças, eu já falei sobre elas, quando falei aqui da Olimpíada de Anão, a gente aprender a respeitar os espíritos nos seus diferentes estágios, nas suas diferentes circunstâncias, para a gente ter. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino, esse é o Espírito Lázaro, estai atentos que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Então, a gente tem aí a reencarnação como uma possibilidade de estarmos trazendo a segunda palavra do alfabeto divino. A primeira é o amor e a segunda, a reencarnação. Não é pouca coisa essa reencarnação, não. Viu, gente? Eu agradeço a paciência de vocês, a atenção. Muito obrigado.